Iniciando a conversa de redação com o Eduardo Costa e o Júnior Moreira. E você, ouvinte Tatiaia, também participa, opinando pelo WhatsApp do jornalismo. 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente aquela mensagem de texto com a sua opinião. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. Baker nega suposta festa de lançamento de nova bebida. A informação de que essa festa poderia ter ocorrido, Eduardo Costa, revoltou vítimas e familiares de pessoas intoxicadas com cerveja da marca. Bom dia pra você, ótima semana. Bom dia pra todo mundo. Além da injúria e da difamação, eu todo dia peço ao Papai do Céu para me proteger e não me deixar transformar ou confundir justiça e vingança. A Baker errou feio. A Polícia Civil fez um belo trabalho. O Ministério Público já cumpriu a sua parte denunciando. O caso está com a Justiça. Eu digo isso na esfera criminal. Ela vai arcar, seus sócios vão arcar com todas as consequências legais. Na parte civil, é natural que se espere uma indenização, que não aconteceu, segundo as vítimas, por falta de vontade da empresa, segundo a empresa, pelo fato que, estando judicializado, ela não poderia se antecipar. Na minha humilde opinião, se a Baker amanhã ou depois voltar a trabalhar, isso, primeiro, é um direito de continuar a vida. Da mesma forma, quando eu defendo que trabalho para o Bruno, que todo mundo não, muita gente discorda. Segundo, é uma garantia de que terá recursos para fazer jus aos ressarcimentos às vítimas. Esse é um aspecto da questão. Se fez festa, e ela disse que não, se ela disse que não, eu acredito, mas se fez festa, não é o momento apropriado. E se ela voltar a funcionar, o seu tempo cervejeiro voltar a funcionar, é preciso saber se vai ter cliente. Nesse momento, eu não acredito que as pessoas vão estar empolgadas para ir lá beber. Então, é isso. É um negócio que foi muito sofrido e continua muito sofrido. E eu quero estar solidário às vítimas, entendendo que tem que haver punição civil e criminal, rigorosa, mas eu não quero ser daqueles que vão torcer para que a empresa acabe, que os sócios vão à ruína, que tudo acabe. Não, justiça seja feita e ponto final. Ô Júnior, tudo que envolve esse assunto desde o início, desde quando surgiram as intoxicações no início desse ano, tudo isso é muito delicado, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez para você, Eustáquio, para o Eduardo, para o ouvinte do Conversa de Redação. Eustáquio, esse caso gera um sentimento de... É ruim essa palavra, mas eu acho que é vingança mesmo, né? Você quer que aquilo tudo acabe para de uma forma pagar, né? O que foi feito. E tentando analisar com calma a situação, eu vou muito no caminho do Eduardo nesse sentido. Eu tenho até medo de ser mal compreendido, mas eu vou tentar explicar um pouquinho, tentar refletir junto com o ouvinte sobre essa situação. Eu tenho a sensação que aqui no Brasil a gente faz errado, sabe? A gente pune demais as empresas e deixa com que as pessoas com menos punição, talvez, né? O que quero dizer com isso? Na Lava Jato aconteceu isso muito, né? Destruiu empresas gigantescas, multinacionais, né? E os donos já estão em casa, cumprindo a tal da prisão domiciliar. O que eu quero dizer com isso? Gente, vamos punir os sócios, as pessoas envolvidas, elas precisam ser punidas. A empresa precisa pagar uma indenização, mas a gente não pode matar a empresa, né? A empresa, ela precisa ser preservada no sentido de que, sei lá, eu não sei se eu estou sendo ingênuo ou sonhador demais, mas uma associação formada pelas vítimas para gerir essa empresa e de alguma forma ressarcir essas pessoas, né? Encontrar formas diferentes que não seja destruir uma empresa, porque em última análise, empresa vai gerar empregos, vai gerar movimento, aquela região ali gera até turismo em torno das cervejarias. Impostos para o poder público. Também, né? Então é um sentimento que eu tenho que nós fazemos errado aqui no Brasil, né? Quando a gente olha lá para fora e vê os exemplos que vêm lá de fora, a gente vê sempre a punição às pessoas. E as empresas seguem com interventores, com associações que vão conduzir aquela empresa, no sentido de mudar um pouquinho esse pensamento nosso. Acho que é um debate que nós precisamos começar a ter aqui no Brasil e que tá me incomodando um pouco. Mesmo tendo, repito,
de novo, medo de ser mal interpretado nessa situação, eu acho que nós precisamos pensar em punir as pessoas responsáveis pelas empresas e não a empresa que gera riqueza, que gera turismo, que gera impostos e que gera, acima de tudo, emprego. Jura Moreira, infectologista de Belo Horizonte, afirma que segunda onda da Covid-19 que atinge a Europa vai chegar ao Brasil. Eustáquio, não resta dúvida, as ondas são óbvias, né? Não tem novidade nisso. Desde o início, o comportamento do coronavírus, inclusive os outros, né? Coronavírus, o comportamento é sazonal, né? Ele de tempo em tempo, ele volta de forma diferente, ele volta com a mutação ali que vai fazer a pessoa pegar de novo, por isso que a vacina da gripe, ela tem que ser atualizada todos os anos, né? Agora, a grande pergunta é se essa nova onda vai chegar aqui no Brasil, naquele momento em que a vacina já esteja disponível, né? Essa acho que pode ser a nossa sorte nesse momento. Se a gente for pensar em proporção de tempo, a pandemia aqui no Brasil chegou mais ou menos 3 meses após ela ter chegado lá na Europa. Então, se está tendo a segunda onda na Europa agora, que se fala muito nessa segunda onda, algumas pessoas falam que não é segunda onda, que é uma questão de teste que está acontecendo lá com mais abundância, por isso que os dados estão aparecendo mais. Mas se a gente for fazer essa mesma cronologia de tempo, a gente pega 3 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então a nossa segunda onda deve chegar aqui por volta de janeiro, início ou fim de janeiro, e a expectativa já de estarmos com uma vacina pronta. O único problema dessa história da demora ou não da chegada da vacina, além dos testes que precisam terminar, vocês deram agora no Jornal da Itatiaia, no nosso resumo, essa história, é uma briga política que tem por trás dessa história toda de o governo federal querer que a vacina de Oxford seja a primeira a chegar no braço do povo, e o governo de São Paulo também caminhando junto com a empresa chinesa no sentido também de entregar uma vacina. Aparentemente a vacina do Butantan e da Sinovac está um pouco mais adiantada, mas nos bastidores as informações que chegam é que a briga é grande para saber quem que vai entregar essa vacina primeiro. E essa briga, essa discussão, essa questão política pode atrasar um pouquinho a chegada da vacina. Tomara que isso não aconteça, e quando essa segunda onda chegar, e se ela chegar, nós já estejamos com a vacina no braço do povo. Eduardo, aqui pelo WhatsApp, o Zalber do bairro Cabana está dizendo o seguinte: a segunda onda da Covid virá depois das eleições. Aí depois vocês me contam. Eu estou entendendo que ele está dizendo o seguinte, que os números podem estar sendo, vamos dizer assim, maquiados nesse momento de controle da pandemia, e quando a eleição passar, e vão explodir, porque aí os números reais vão ser divulgados. É o que eu estou imaginando da fala dele. Sei lá, mas que a pandemia deu uma trégua com a eleição, deu. Agora, eu acho um desserviço, sabe? Esse pessimismo, eu acho até terrorismo. Porque não vamos ter uma segunda onda. Peraí, gente, nós estamos vencendo a primeira. Parar com isso. Vamos celebrar que a situação está boa no estado inteiro. Vamos celebrar que 4 dos 6 municípios do Brasil, que não tem um caso sequer, estão em Minas. Vamos pedir às pessoas para cada um fazer a sua parte, e vamos ter fé que quando o outono, eu não estou falando inverno, não, quando o outono vier, lá para março, abril do ano que vem, já tenhamos as populações de risco vacinadas. Aqui, o pior já passou. Vamos acreditar, vamos ser felizes. Chatice ficar falando, vem uma segunda onda, vai ter terceira. Ano que vem vai ter outra gripe que vai matar um tantão de gente, Eustáquio. Chatice. Eduardo Costa, em queda desde 2018, o número de homicídios volta a crescer no Brasil. Esse Anuário Brasileiro de Segurança Pública é daqueles estudos esquisitos, porque ele vai ser apresentado numa coletiva hoje de manhã. Só que já passaram os dados para a Globo, que antecipou, e pelo que percebo, para a Folha de São Paulo também. Então, os caras que dirigem isso lá, ou os repórteres são muito competentes, de repente é isso, eles descobriram dados sigilosos, ou os caras escolhem veículo para poder botar nas pilas no ar para depois falar com todo mundo. E gera mais, pelo menos na minha cabeça, mais confusão do que esclarecimento. Agora veja só, esse anuário é baseado com dados de 2019. Então, em relação a 2018, sim, houve aumento. Mas quando vierem os dados mais tarde, que vierem as explicações, e se tiver já informação deste ano, da pandemia, eu quero acreditar que o número de homicídios vai cair de novo. Aí nós vamos ter violência contra a mulher, feminicídio, agressão doméstica, dada a nova realidade brasileira das pessoas estarem mais juntas. Que o Brasil está violento, não há dúvidas, mas
caso de Minas Gerais, por exemplo, é perceptível. Se a gente, de um lado, denuncia que está cada vez mais difícil conviver com os pequenos furtos, está cada vez mais difícil andar nas ruas centrais de Belo Horizonte, por outro lado, é perceptível que o crime violento diminuiu, e não foi pouco não, graças a Deus. Você também tem essa percepção, Júnior? Eustáquio, essa percepção é difícil, né? Porque depende muito de onde que a gente passa, de onde que a gente mora, de como com quem a gente convive, do nosso contexto de vida, né? Para ter essa percepção. Eu realmente, pelo que eu vejo e ouço na Itatiaia, com as informações que a nossa equipe de repórteres policial, que disparada é mais competente que a gente tem aqui em Minas Gerais, está no Brasil, é que esses dados não caíram não, né? A sensação que a gente tem, porque o que eu ouço do Renato todos os dias no Café com Notícias são assuntos que me assustam a cada dia que passa. Agora, são dados assustadores, né? O que me chamou mais a atenção e que o país tende a normalizar, ainda mais com uma discussão que a gente teve gigante na última semana envolvendo o atacante Robinho, que jogou aqui no Atlético, tinha sido contratado pelo Santos, são os casos de estupro, né? Só no ano passado, e nós trouxemos isso no jornal também, o país tem um estupro a cada 8 minutos. A gente pode pensar que durante o tempo do conversa de redação, nós podemos pensar em 13 estupros. Eu acho isso uma coisa maluca, e a gente não pode normalizar esses dados, porque tem hora que a gente olha para os dados e não para pensar que se a gente for falar em mortes violentas, você pensa lá, cada morte, cada pessoa que morreu não é simplesmente um número, né? Tem uma família, tem um pai, ou tem uma esposa, ou tem um filho, tem um contexto familiar, né? E eu sinto que nós tendemos a normalizar essa situação aqui no Brasil. E isso me assusta muito. Não só os dados, que são horrorosos e são subnotificados, porque a gente tem 13 mil mortes, mais ou menos, segundo o anuário, a esclarecer, né? Um aumento de 2018 para 2019 de 9%, ou seja, esses números dentro dessas 13 mil mortes, quase 14 mil mortes, ainda podem ter casos ali dentro de crimes violentos, ou seja, que pode indicar também uma alta. São números que assustam a qualquer pessoa e, de novo, vou repetir, nós não podemos normalizar isso. Não é estatística, gente. Cada um que morreu tem um contexto familiar, cada grande maioria, se não me falha a memória, quase 90% das pessoas estupradas aqui no Brasil, mulheres. A gente tem que pensar que são pessoas como as minhas irmãs, como as meninas que trabalham com a gente aqui, né? As nossas filhas, enfim, são pessoas. Não pode pensar só em números, e isso me assusta muito. Tudo isso me assusta muito. E chegando para trabalhar, a gente assustou com esse caso bárbaro, Júnior Moreira. Bebê de 2 meses encontrado ao lado dos pais assassinados em Betim. Só exemplifica tudo isso que a gente estava falando anteriormente, né? Eu sempre, quando aparece essa história, eu fico muito repetitivo, porque a única coisa que eu consigo dizer, até para passar para o Eduardo, que a crônica policial, o enredo, né, dos casos policiais, eles me surpreendem a cada dia que passa. Quando eu falo, poxa, não tem como acontecer nada diferente disso que aconteceu, aí vem um caso desse, o bebê encontrado com os pais mortos lá, mais de 15 horas, segundo a polícia, que foi lá a polícia científica. Ou seja, além de acontecer mais, as histórias são cada vez mais malucas, né? Mais maldosas, mais escabrosas, eu acho. O que dizer, Eduardo Costa, desse caso? O que é crime violento? Crime violento é homicídio consumado e tentado, estupro consumado e tentado, estupro de vulnerável, roubo consumado e tentado, extorsão mediante sequestro, extorsão e sequestro e cárcere privado. Então, veja só, homicídio, caiu. Estupro, não. Eu estava dizendo, as violências domésticas, né? Infelizmente não. E é um crime hediondo, que a gente não pode, como disse o Júnior, relativizar. Não, de jeito nenhum. Agora, sequestro, desapareceu. Extorsão e sequestro, explosos de caixa, isso tudo tem baixado, graças a Deus. E no que toca ao homicídio, além de os números indicarem queda, a gente vê que há uma separação brutal entre qualquer tipo de homicídio e o tal da droga, né, Eustáquio? É evidente que a droga está na raiz desse crime. E esse crime é um daqueles que, quanto mais a gente pensa que já viu tudo, mais tem uma para ver. Que Deus proteja esse bebezinho, dê a ele vida, saúde e proteção.
8h59 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta segunda-feira.